Então, moçada, vamos para mais uma dica para o seu concurso da PMDF. Você se tornará um policial estudando muito, com muita dica, perfeito? Bom, nas dicas anteriores falamos um pouquinho da evolução da administração. No edital, muitas vezes cai assim, a abordagem clássica, aí eu tenho que tomar cuidado. Por que eu tenho que tomar cuidado? Porque nós temos escola clássica, teoria clássica e abordagem clássica. A escola clássica tem 3 teorias, teoria científica, clássica e burocrática. A abordagem clássica tem 2 teorias, teoria científica e teoria clássica. E a teoria clássica é a teoria clássica. O que isso tem a ver? Na sua prova, como é que ele pode cobrar no enunciado? Conforme a abordagem clássica, aí eu tenho que lembrar de 2 teóricos, Taylor e Fayol, perfeito? Conforme a teoria clássica, apenas a teoria de Fayol. Conforme a escola clássica, Taylor, Fayol e Weber. Ele falou das 3 teorias, científica, clássica e burocrática. Essas dicas são valiosas, por quê? Porque vem no enunciado e você vai ter que responder conforme o enunciado. Cuidado para não vacilar. Pensar que ele está falando da abordagem clássica como se fosse apenas a teoria clássica. Pensar que ele está falando da escola clássica como se fosse apenas a abordagem clássica ou teoria clássica. Fique atento. Então vem aqui na tela para a gente ver essas dicas. Olha só. A abordagem clássica da administração vai trabalhar com a administração científica e a teoria clássica. Outra forma dele cobrar a abordagem clássica é chamar de administração clássica. Se falar administração clássica, é a mesma coisa que abordagem clássica. Perfeito, então? Então falou escola clássica, 3 teorias. Abordagem clássica ou administração clássica, 2 teorias. Teoria clássica, 1 teoria. Volta na tela novamente, olha lá. Então, quando falar da administração científica, estamos falando de Taylor, ênfase nas tarefas, estudo dos tempos e dos movimentos. Quando falar de Fayol, a ênfase vai para a estrutura ou para os processos da administração, tá certo? Professor, mas o que é um processo da administração? Planejamento, organização, para Fayol, coordenação, comando e controle. Atualmente nós estudamos planejamento, organização, direção e controle, tá ok? Mas para Fayol, reforçando, é o tal do POC3. Planejar, organizar, coordenar, vamos voltar. Planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar. Perfeito? Show de bola. Volta na tela novamente, olha lá. Então, Frederick Winslow Taylor, americano, preocupou-se em aumentar a eficiência da indústria por meio da racionalização do trabalho do operário, divisão e especialização do operário, estudo dos tempos e movimentos. Henri Fayol, francês, preocupou em aumentar a eficiência da empresa por meio de sua organização e da aplicação de princípios gerais da administração em bases científicas. Quando a gente fala princípios de Taylor, é um pouco diferente de princípios de Fayol. Fayol trouxe 14 princípios e Taylor trouxe 4 princípios apenas, perfeito? Os elementos de Fayol são muito parecidos com os princípios de Taylor. Fecha aqui comigo rapidinho, olha lá. Quando a gente fala de princípios de Taylor, planejar, executar, preparar, controlar. Quando a gente fala de elementos de Fayol, reforçando POC3, planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar. Percebeu a semelhança? Mas não confunda. Por quê? Porque na prova é muito comum nós confundirmos. Então, Fayol, processo, estrutura, princípios da administração, 14 princípios. Taylor, tarefas e divisão e especialização do operário, não quer dizer que Fayol não falou, mas Taylor focou mais isso. E produção e massa, produção na indústria. Perfeito? Fechamos essa dica e voltamos numa próxima dica. Até a próxima!